Bem, voltamos à transmissão após o julgamento de um processo que estava em sigilo. Primeiramente, eu quero aqui, eu esqueci no início, de dar bom dia à senhora Raquel Alves Santos e a Janaíne Santos de Assis de Souza, que estão aqui hoje como tradutoras de Braille para a nossa sessão, está sendo transmitida também com a tradução. Quero fazer esse registro aqui nosso. Doutora Edmilson, na sequência ainda seus processos... Tradutora de Braille ou não é... Libras, desculpe, Libras. Libras. Perdões, Libras. Perfeito. Doutor Edmilson, o restante todos pela homologação? Então, exatamente, homologação, senhor presidente. Dois que eu citei são declínios de atribuição, né, para o Ministério Público Federal, mas é dentro daquela matéria tradicional, coloquial que a gente faz assim, e o resto todos estou homologando. Perfeito. Antes de darmos a sequência, eu já tinha falado antes da reunião, eu vou precisar me ausentar para ir no médico, eu estou com um problema de oftalmologia e precisa dar uma olhada rápida nos meus olhos aqui. Então peço vênia, justifico e passo a presidência para o doutor Scalope para dar continuidade aqui aos julgamentos. Então peço licença mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sim, senhor presidente. Agora eu preciso saber como está a pauta aqui, estou tentando abri-la, porque ela tem a complementar. Temos o doutor Domingos, né? E depois o doutor Flávio, Marcelo e as conselheiras, doutora Ana. Então agora são os processos do doutor Domingos, é isso? Isso. Então, por favor, doutor Domingos. Bom, eu tenho, para mim, que tenho alguns processos aí, dentre os quais um que eu estou pedindo, que foi pedido pelo GAECO, né, prazo maior para investigação, eu manifestei favoravelmente. Eu pediria até para a nossa assessoria aí, né, para ver se tem mais algum que eu rejeitei a homologação, eu creio que não. Tem, doutor. Tem não homologação de arquivamento. Você pode colocar na tela, por favor? Sim. É o 133, Letícia. Pode colocar na tela, né? E você vai colocar na tela? É possível? Vamos lá. Sim. É uma questão que... Pode subir, por favor. Concessão de áreas. Foi mandado pela Corregedoria para investigar a concessão de diários para servidores, pagamento de verba indenizatória a vereadores, aumento ilegal do salário de servidores, desvio de dinheiro e notas superfaturadas durante o ano 2013, no âmbito da Câmara Municipal. Aí foram requisitadas várias informações, pode subir isso aí pode subir tudo. Oficiou-se o presidente da Câmara, mais à frente, enfim, várias diligências. Pode subir, por favor. Foram identificados depois alguns servidores aqui, que teriam recebido diárias sem comprovação de deslocamento. E apenas o Gilvan manifestou interesse em firmar o TAC, que acabou não se concretizando, contudo. Expediu-se recomendação ao presidente da Câmara, aconselhando a adoção de regras mais rigorosas para a concessão de diários a servidores e vereadores da Casa Legislativa. E aí, o promotor de justiça arquivou o procedimento sob o seguinte formulamento: que apresentou o fundamento de que, desde o inquérito, da instalação do inquérito, a única diligência realmente investigativa promovida foi a perícia confeccionada pelo GAOP, cujo objeto se limitou às diárias concedidas
aos então servidores públicos, culminando o apontamento de valores pagos, sem a devida comprovação, pagos. Já as questões inerentes ao propalado aumento de salário de vereadores, instituição de verba licitatória, por terem se dado através da competente legislação municipal e nos limites da razoabilidade, não tenho condição de chamar a intervenção do Ministério Público. Por outro lado, os outros itens, como desvio de dinheiro, não foram apurados tempestivamente, de forma que, transcorrido mais de 7 anos desde a suposta ocorrência, não vejo como proceder a frutífera investigação. Pois bem, ante esse cenário procedimental, concluímos que o único tópico em que se poderia obter resultado viável refere-se às diárias, uma vez que tem um relatório do CAOP que apontando as irregularidades sobre. Depois, ele diz que os servidores, depois de estar a manifestar, apenas um concordou em tabular um termo de ajustamento de conduta. 2 impugnaram a conclusão do relatório, 1 limitou-se a apresentar documentos e 2 permaneceram incidentes. E aí o presidente da Câmara disse, né, na época, foi notificado para responder o termo do relatório do CAOP, bem como para dizer se tinha interesse em pactuar algum ajustamento de conduta, porém optou por defender a legalidade da concessão das diárias. Por motivo de prevenção, expedimos notificação recomendatória e tal. E aí, ante esse cenário, considerando que transcorrido mais de 7 anos desde a suposta ocorrência ilícita, é certo que o caso restou abarcado pela prescrição. Continua, por favor. Então, eu acho que esse caso... Você pode subir, por favor? Eu destaco justamente, agora começo a me lembrar, que a questão da prescrição abarca atos de improbidade administrativa, contudo, a prova, né, de que houve uma concessão de diária a mais, e tem até o laudo do próprio CAOP. Pode levantar, por favor, o voto? Subir? Acho que foi essa a conclusão que eu tive. Cadê o pessoal da... Alô, Érica, Letícia? Será que... Letícia, fala para ele se está... Aí. Desse modo, se encontrar prescrito, certo é que remanesce a necessidade de se buscar a reparação do prejuízo causado, cuja ação é imprescritível, conforme o artigo tal. Por outro lado, bem ao contrário do que aduziu o representante ministerial do primeiro grau, não há que se falar que o montante de 12 mil é irrisório, especialmente se considerado que esse valor ultrapassa em pelo menos 11 vezes o salário mínimo. Ademais, embora o promotor de justiça tenha afirmado que o desvio de dinheiro e notas superadas não foram... Vamos lá. Pode subir? Não foram apurados tempestivamente, observa-se compulsando os autos inúmeras notas fiscais referentes a serviços contratados e produtos adquiridos pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro, em consonância com os dados contidos na representação, cujos valores poderiam ser objetos de investigação, comparando-se aos preços do mercado praticado à época. E aí, nesse toar, voto no sentido de que não seja homologado o regulamento, determinando o retorno dos autos ao representante do Ministério do Primeiro Grau, para que, lançando mão das prerrogativas que eles são próprios dos instrumentos jurídicos que dispõem, realize as diligências necessárias, visando apurar os fatos de toda a extensão, notadamente aos aspectos. Sobe, por favor. Aqui destacados. Subiu o voto um pouco, por gentileza. Eu estou subindo, doutora, que a internet está travando, desculpa. Então ela demora um pouco. Hein? Aproveito para dizer que logo depois a doutora Ana Cristina pediu para comentar. Esperando para subir aqui. Você tem ele aí, Letícia, lendo ele para a gente? Porque não Tenho, doutor. Falta só uma linha na última página. Pois sendo o caso, havia ao menos para ressarcimento do erário. Então, eu falo para a possibilidade da investigação, haja visto os elementos de prova que já tinham correlação de desvio, quer dizer, o promotor diz que agora não dá mais para investigar, porque passou muito tempo e não tem nenhum elemento, mas já tinham elementos. Então, eu falo para, olha, ele rever esses elementos, porém, independente disso, ele já havia
à competente ação pública, a ação civil, para o ressarcimento dos 12 mil, que este sim já está apurado e não prescreve. Assim que é o meu voto. Eu vou fazer até um adendo aqui no meu voto. Eu acho que, neste caso, nós teríamos que encaminhar para o promotor substituto. Então, eu peço, Vênia, para incluir isso, para encaminhar ao promotor substituto, que eu acho que eu não coloquei nessa conclusão. Então, pode tirar aí da tela, Letícia. Doutora Ana Cristina. Seu som. Olha, eu estou com um problema aqui na internet e eu queria me manifestar, não era em relação a esse voto do Domingos. Eu queria me manifestar em relação a um processo do Domingos e queria verificar se eu, depois que o Domingos terminar os dele, se eu podia apresentar os meus, porque eu estou usando a internet aqui num ponto comercial e eles estão fechando para almoço. Eu queria ver se eu podia antecipar. Eu tive um problema na internet. Impedimento. Não, eu acho que todos concordam, né? Claro. Sim, então, assim, eu queria me manifestar num processo de Domingos, mas que não é esse. Eu acho que esse a gente podia colocar em deliberação. Muito obrigada. Você não quer, Ana, já que tem esse problema, ficar como se tivesse pedido vista desse processo do Domingos? Eu não entendi, Marcelo. É para pedir vista desse processo que soluciona esse problema e dá tempo, não tem tanta urgência. Não, desse processo eu concordo com entendido. A vista dele. É sobre um outro processo. Então, esse outro não quer ficar como se tivesse pedido vista do outro? Do outro que você está manifestando. Eu queria declarar meu impedimento. Então, entendeu? Bom, nesse caso, como vota o doutor Jacó? Eu acompanho o relator. Doutor Edmilson, não? Eu me perco aqui. Acompanho. Domingos Sávio? Claro. O Facone? De acordo com o relator. Ana Cristina? O relator. Marcelo? Pessoal, pedindo vênia ao Domingos, eu vou ficar de voto vencido acompanhando o arquivamento. Acho que são, assim, de áreas que falam que, na verdade, não é que não existia, as partes até juntaram, as partes, não, na verdade, não prestaram conta à época, até juntaram uma declaração que participaram do evento, mas a posteriori. Então, eu acho que 7 anos depois, você entrar individualmente contra servidores, assim, porque faltou assim a prestação de conta naquela época, não ficou comprovado, na verdade, assim, não houve o deslocamento, ficou assim, a denúncia era de falta de prestação de conta, irregularidade administrativa, entrar com um monte de ação que é 12 mil total, as ações logicamente vão ter que ser individualizadas para aquele valor. Muito tempo depois, eu acho que a solução do promotor foi a mais razoável mesmo, dependendo do valor. A União tem normas disso, o Estado tem aqui, quando você deixa de pagar determinado imposto, não se executa, o Ministério Público apurar a individualização, daí na ação, ficar pegando declaração, porque a parte vai falar, estava no evento, foi isso, então é formalidade, não vou reparar. Eu acho que a solução do promotor foi mais adequada, com a devida vênia ao voto do relator, então eu fico vencido homologando aqui. Perfeito. Doutora Rosane, perdoe, eu não ouvi o solitário doutor Hélio, que está lá sozinho. Eu acompanho o voto divergente. Acompanha? Acompanho o voto divergente, porquanto o lapso de tempo aí está... Doutora Rosana? Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator também. Letícia ou Érica? Declarar o resultado. Doutor, então... Não, eu acho que por maioria... Por maioria, não homologaram o arquivamento. E para indicar o envio para um promotor substituto. Exato.
Agora passamos a doutor... Dizer só que os demais procedimentos não teve problema nenhum, não teve divergência e eu homologuei todos. Como votam todos, de acordo? De acordo. Então, em relação a um processo aí que o... Qual o destaque que a senhora faz? Qual que é? É o 009945-001-2017. O parecer de Domingos foi pela homologação do arquivamento e eu queria invocar o artigo 68 do regimento e declarar meu impedimento. Porque, assim, em muitos casos, eu remetia à apuração do patrimônio, mas a minha atuação era simplesmente de estar remetendo, e por isso eu nunca me declarei como impedida. Nesse caso, não, é um caso que eu tive um trabalho bastante presente em todo o procedimento, eu não sei se até manifestando em peças, mas em toda a apuração. Então, eu gostaria de registrar o meu impedimento nesse caso. Certo? Perfeito, que se registre em ata, tá? Nenhum impedimento da doutora Ana Cristina. Eu tinha ouvido aqui entendimento, agora que eu entendi que é impedimento. Então, todos homologados. Eu passo agora os processos, segundo nós acordamos, da doutora Ana Cristina, por situação técnica. Então, eu tenho duas questões aqui, que é o seguinte. Uma, eu enviei para vocês no grupo, no sábado, que é um voto nosso, do encontro passado, uma homologação de arquivamento, que eu não concordei com a homologação na condição de relatora, os senhores acompanharam, porém, na discussão, como motivo do arquivamento do promotor não era de mérito, era porque ele entendia que havia uma investigação sendo feita pela Polícia Civil e essa seria o suficiente para apurar o ocorrido, o meu voto foi alterado, eu alterei o voto, acompanhando o entendimento de vocês, e devolvemos para o mesmo promotor. Ele fez uma manifestação de recusa motivada, que eu passei para vocês, aonde ele pede a designação de um outro promotor para continuar as investigações. E, de fato, o regimento fala isso. Então, meu ponto de vista é que se tomasse providências para designar esse outro promotor. Os senhores concordam com isso? Eu concordo. Agora chegou um ponto que não tem como devolver mais para esse promotor, né? Já demonstrou que não tem mais condição de continuar no processo, né? Vai violar a autoridade. Eu não estou ouvindo o que você falou. Então, está de acordo. Deixa eu perguntar a Érica e a Letícia se elas anotaram o procedimento para isso, para colocar essa... Sim, doutor. Então, tá. E os demais, homologa, doutora Ana? Eu tenho um que eu não homologo, que é o seguinte, também vou fazer aqui em relação a isso. É uma doação, o município, ele comprou um imóvel e doou para uma empresa, para ela instalar uma fábrica de blocos, uma fábrica de postes, de concreto. Mas, basicamente, ela diz que é de postes, para levar energia elétrica. Essa doação foi sem ônus nenhum, ela foi precedida... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ela foi precedida de uma lei autorizando, mas não teve processo licitatório, não teve avaliação, não teve nada disso. Isso já tem 14 anos. A questão foi levada até para o Tribunal de Contas. Tanto o Tribunal de Contas quanto a promotora, eles reconhecem que o procedimento foi irregular. Porém, eles falam que atendeu a um interesse público. Mesmo atendendo interesse público, o procedimento foi irregular. Ocorre que não se demonstrou nenhum interesse público que tenha sido atendido.
toda a justificativa da empresa, ele coloca o interesse público num projeto federal que era da lei de energia para todos, luz para todos. Como o governo federal levou esse serviço lá para a região e os postes foram adquiridos para instalar essa energia, eles utilizam o interesse público da energia como sendo o motivo a justificar a doação do imóvel. Bom, eles falam em empregos, mas eles não quantificam. Questão tributária, veja que a questão dos postes, a mercadoria que a empresa produz não é tributo municipal, haveria um incremento do município através do fundo de participação, mas não por um tributo próprio. Enfim, eu entendo compreendo que é uma situação consolidada, já estão lá há 14 anos, então o que eu sugiro? Eu não homologuei o arquivamento e remeto ao promotor para que ele verifique o valor que o imóvel foi adquirido na época, atualize esse valor e busque esse ressarcimento por parte da empresa ao município. Eu não estou nem falando de fazer uma avaliação do imóvel agora, porque, claro, 14 anos depois, a situação acho que pode ter mudado muito. Eu entendi que essa era uma situação paliativa, onde eu não abria mão da ilegalidade, que é assim, gritante, fazia uma recuperação do patrimônio do município, acomodávamos a situação. Então, eu não homologuei e sugiro isso. O voto também vocês receberam com antecedência. Doutor Escalop, poderia me manifestar? Doutor Hélio. Olha, a própria doutora Ana diz que essa doação foi baseada numa lei. Se a lei não foi declarada inconstitucional, a meu sentir, ela está em vigência. Não há o que o Ministério Público fazer. Eu levantei a mão. Posso intervir, doutor? Doutora Domingos Sávio. Bom, primeiro que a questão da lei trata-se de uma lei de efeito concreto. Então, não é caso aí de falarmos em ação direta de inconstitucionalidade, né? A gente pode ingressar até com ação civil e podemos fazer a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, na própria ação que o Ministério Público requerer, né? Colocando essa lei como um ato administrativo. É o que aponta a nossa doutrina e a nossa jurisprudência com relação a leis de efeitos concretos, que é o caso. Então, você pode, no curso ou no bojo, eu não gosto muito dessa expressão bojo, mas no bojo de uma ação civil que venha a ser proposta aqui para essa indenização que a doutora Ana fala, ser declarada incidenter tanto a ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei. Isso é possível e deve ser feito assim. Então, não há nenhum prejuízo. Já está vendo aí o doutor Hélio. Agora, vejam, isso aqui é a demonstração eloquente, né, desses pactos de poder, né? O camarada vê uma chance, uma oportunidade de negócio e chama o poder público para ajudá-lo, né? A transmissão de energia, a rede de transmissão vai até o município. Horas. Nada melhor agora do que eu montar uma fábrica para produzir postes, né? E mais ainda, só que eu vou ainda ser ajudado pela municipalidade, né? O município vai me doar a área para eu abraçar essa oportunidade de negócio de vender o poste e, claro, passar a produzir outras coisas. Fiz o poste, vendi depois para o próprio município, ganhei o terreno e continuei com o meu negócio, agora fazendo malilhas, né, fazendo tijolos e tudo mais. Que coisa bacana, né? Quer dizer,
E aí o Poder Legislativo concede, né? Pode levar para o seu bom negócio, para você aproveitar essa chance de negócio, você pode ficar com um pedaço de terra no possível. Eu queria ter esse tipo de oportunidade. E é bom lembrar que esses recursos são federais, na verdade não tem nada a ver. Na verdade, eles pagariam de qualquer modo, produzido ali em outro lugar. Eu acho nitidamente uma condição, um negócio. Eu concordo integralmente com a doutora Ana Cristina. Como é que os outros demais se pronunciam? O doutor Hélio já se pronunciou contrário e os demais? Eu estou de acordo com a relatora. Doutor Marcelo? Eu vou acompanhar a divergência por um fundamento um pouco diferente só. Eu, assim, como o que fala no parecer do Tribunal de Contas, no voto, na relatoria do Ministério Público de Contas, não é que a doação não poderia ser feita, a doação poderia ser feita. É que eles burlaram a técnica de fazer a doação à época. Que a doação seria lícita se eles seguissem as formalidades. Então, eles deixaram de seguir as formalidades na época, em 2006, na região, mas que atendeu todos os interesses, segundo consta no voto do conselheiro, no parecer do Ministério Público de Contas e no arquivamento da promotora. Então, eu vou não pela existência de lei, porque para mim a existência de lei seria mais para elidir eventual improbidade, que já estaria prescrito nesse caso concreto, mas devido a ser uma questão que deixou de técnica, e se for, então eu não vejo uma atuação a essa altura para anular tudo que foi feito. Não é um ato duplo? Senhor presidente. Doutor Edmilson. Pois não, doutor. Flávio quer falar. Doutor Flávio, então. Senhor presidente, na realidade é o seguinte, o que me preocupa é o seguinte, antes de tudo, uma informação básica, Confresa, os senhores evidentemente sabem onde que se localiza Confresa, é lá perto de Vila Rica, depois de Porto Alegre do Norte. Nós estamos falando de 2006, 14 anos atrás. Hoje é muito difícil aquela região. Imagine há 14 anos atrás. Isso me preocupa porque se há, como disse o conselheiro Marcelo Ferra, interesse público verificado, eu confesso que eu fico em dúvida em retornar um procedimento para poder, de repente, ver uma questão, uma falha técnica jurídica, talvez, por questão da implantação de uma fábrica. Há 14 anos atrás, naquela região, aquelas ruas, os senhores sabem, são todas ruas que você pode, em tese, o valor de um imóvel desse para a instalação de uma fábrica que trará empregos, eu acho que não é significativo esse valor desse imóvel. Talvez hoje esteja, depois de 14 anos de progresso, enfim, crescimento. Então, eu confesso que eu tenho sérias dúvidas em manifestar a concordância com o retorno. Então, eu vou como disse o doutor Marcelo, mesmo sendo o voto vencido, eu vou votar contra e vou votar pelo arquivamento. Doutor Edmilson. Pelo arquivamento, senhor presidente. Então, doutora Ana, só mais um voto. A doutora Rosana. A Ana parece que quer dar um esclarecimento, eu gostaria. Sim, o doutor Edmilson votou como? Não, então... Arquivando o procedimento, pelo arquivamento. O interesse público que eles reconhecem, na verdade, é o projeto federal. Não houve interesse público reconhecido. Toda vez que eles falam no interesse público, eles só falam no projeto federal de lei para todos. Agora, a formalidade que não foi cumprida são formalidades essenciais, que foi a avaliação do imóvel, que foi qual seria as condições dessa doação, quais os encargos ou quais os compromissos que a empresa assumir em relação ao município por essa doação.
Então, na verdade, assim, foram descumpridos formalidades essenciais ao ato, né? Só esse esclarecimento. E, assim, eu não estou sugerindo a anulação de tudo. Eu achei, assim, a minha sugestão, ela é bem tentando conciliar tudo. É fazer a recuperação do patrimônio do município, atualizando o valor que o município, na época, desembolsou para comprar essa área. Era isso. Tá? Doutor Scalopi, Veja bem que situação que nós temos. O Ministério Público de Contas, que é o órgão indicado junto ao Tribunal de Contas, entendeu como preenchidos, se não cumpridas as etapas, mas que, no geral, a empresa cumpriu com as obrigações que tinha. Agora vem o Ministério Público Estadual e vai contestar essa situação. Fica meio estranho, a meu sentir. Doutora Rosana. Eu voto com a relatora. Eu acho que realmente queria chegar e essa inteligência que ela fez, eu achei muito interessante. Eu acompanho a relatora porque, primeiro, com todas as palavras do doutor Domingos, é realmente estranho. Segundo, não há nenhuma lógica em doar um terreno para alguém que vai construir um negócio para oferir lucro. E outra coisa, ele poderia alugar, ele poderia comprar, ele poderia arrendar algo, mas deram a ele um patrimônio. Para mim, está nítido que é uma desculpa esfarrapada para doar um bem público a uma pessoa. Não tem qualquer relação. O fato de estar distante, a Luz para Todos foi em lugares distantes, em todos os lugares. Em todos os lugares. Ela era para isso, e não houve compra de terrenos em outros lugares para isso. Portanto, acompanho a relatora. Letícia, ou Érica, por gentileza, pode... Na verdade, a compra de terreno foi para a fábrica do imóvel ser lá, porque podia comprar de outro lugar. Então, eles optaram para gerar emprego e receita lá. Então, mas a propósito, doutor Marcelo, eu acho que a técnica nunca é neutra. Então, se tem uma exigência técnica, é exatamente por causa da transparência, para permitir que outros... Aí deve ser amigo do rei, para poder ter... Alguém tinha recursos e falou, me dá um terreno que eu construo. Quer dizer, ele já teve o lucro com o próprio terreno. Mas é isso. Qual é o resultado, Érica? Por maioria, não homologaram o arquivamento nos termos do voto da relatora. Obrigado. Agora passo ao doutor Flávio César Facone. Todos os demais foram homologados, doutora Ana? Foram, né? Sim, sim. Então, eu queria pedir licença, porque eu vou... Então, todos estão de acordo, né? Perfeitamente. Eu passo agora ao doutor Flávio César Facone. Senhor presidente, salvo engano, meus são bastante hoje, mas eu acho que eu não tenho nenhum destaque. Confirma comigo, Érica, por favor? Isso é tudo certo, todos homologados. Então tá. Ok? São 41 e todos homologados. Todos estão de acordo? De acordo. Obrigado. Agora passo ao conselheiro Marcelo Ferra de Carvalho. Eu também não tenho... Eu tenho só a questão do... Não tenho nenhum destaque nos arquivamentos. Eu tenho só na homologação, na pauta complementar, que chegou uma questão de saúde, assim que a promotora declinou, porque o fato já está sendo apurado por outro Ministério Público do Estado, do vizinho aqui do Tocantins, já tem inclusive ação judicial. Então, eu estou homologando todos os declínios e todos os arquivamentos. Todos estão de acordo? Acordo. Sim, senhor. Doutor Marcelo. Tem um que o senhor fala na homologação. Desculpa, eu tenho um destaque só. É o 435. Esqueci desse. Você coloca na tela para mim? Sim, Letícia, é o 435-068-2014. Estou colocando, só um instantinho. Ok. O arquivo está compartilhado. Desce um pouco para mim.
Ah, já conheço ele e eu já estou de acordo com o senhor, viu? Está na tela, doutor? É. Eu estou lendo na tela. Precisa desse... Desce um pouquinho para mim. Então, eu não lembrava que estava nessa pauta, esta aí. É que tinha uma divergência. O objeto do arquivamento é um pouco diferente do objeto que constava na portaria. Então, eu estou devolvendo com a possibilidade dele ou prosseguir a investigação ou se adequar, ou arquivar com os fundamentos da instauração, porque na verdade está na portaria um fato e o motivo do instauramento não coincide com o fato objeto da portaria. Eu vi que são duas situações, né? A situação é diferente. Há, na verdade, uma divergência do fundamento com o objeto da portaria. Perfeito. Todos acompanham, doutor Marcelo? Acompanho. Sim. E os demais também pela homologação, doutor Marcelo, né? Os demais pela homologação. Todos de acordo? De acordo. Agora eu passo à doutora Rosana Marra. Então, Estou contando aqui, são 34 processos para homologação, doutora Rosana? sim, eu tenho, assim, tem 2 declínios, que também questões que sempre tem muito segredo aqui, e tem 2 arquivamentos com recomendação. Pode colocar na tela, Érica, o 1804? Sim, doutor. Sim, doutora, eu já estou compartilhando. Pode descer um pouquinho? Não, não, é o 1804, doutora? Pode ser, mas pode ser o 1804, isso. Tá. É um caso de... É o doutor Marcelo Linhares Ferreira, isso foi lá de Juína, tá aqui, tá bem resumidinho aqui, pedido de homologação de arquivamento, investigação com o escopo de apurar a regularização dos serviços realizados pelo SAMU e a responsabilização do não atendimento na cidade de Juína de 3 pacientes que necessitavam deslocamento emergencial para atendimento decorrente das complicações do Covid. Indício de negligência na conduta do médico regulador do SAMU. E aí o doutor Marcelo entendeu que a melhor solução é procurar na seara civil através de ações ressarcitórias e na criminal, cujo tipo permite a responsabilização por negligência. Eu estou manifestando pela homologação da promoção de arquivamento e estou recomendando que seja encaminhado cópia integral dos autos ao coordenador das promotorias criminais da comarca de Juína, para as providências que entender necessário. Estão todos de acordo com as homologações demais? Eu tenho mais. Então, eu pergunto para a secretaria, eu não sei aqui, eu me perdi, essa pauta complementar já foi atendida? Não. Doutor Marcelo já falou, e a outra também, doutora Ana, já saiu? Já, sim, já. Então, meus amigos, eu acho que nós podemos, acho que não há mais nada a tratar, não? Tem uma não homologação da doutora Rosana. Eu ainda tenho, esse aqui eu coloquei na pauta, um arquivamento com recomendação. Eu ainda tenho mais um arquivamento com recomendação e tem uma não homologação. Perfeito. Então, esse aqui, vocês concordam, né? Não sei se concordam, só queria... E tem o outro, o seguinte, que é o 493. Aqui existe, assim, é um pedido de homologação
para apurar a legalidade no aumento da planta genérica do município de Guarantã do Norte, por meio da decreto municipal em diz respeito à norma contida na Constituição Federal. Então, o aumento ensejou a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial do IPTU, cujo objeto da demanda envolve matéria tributária, não sendo cabível a ação civil pública. A remessa de cópia dos autos adota a Procuradoria-Geral para averiguação de necessidade da propositura de ação direta de inconstitucionalidade, só que não foi encaminhado. Eu estou também falando pela homologação e estou pedindo o encaminhamento. Estão todos de acordo? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. E agora tem o meu último, que é um não arquivamento. Aqui é o seguinte, a portaria do colega, ele é uma investigação para apurar se a empresa individual AA da Cruz, localizada no município de Políder, se ele exerce atividade potencialmente poluidora, sem o devido licenciamento ambiental. Aí houve a constatação de que a atividade empresarial da representada, consistente em fabricar estofados, camas, marcenaria e fabricação de espuma, é potencialmente poluidora e, para o seu funcionamento, deve possuir o devido licenciamento expedido pelo órgão ambiental competente. A empresa não atendeu às exigências da SEMA para as expedições das licenças ambientais e continua em pleno funcionamento, inviável a promoção de arquivamento. Na época, o colega, ele disse o seguinte, pode baixar um pouquinho? Ele acabou falando o seguinte, doutor Marcelo Rodrigues da Silva. Ele colocou, da análise dos autos, denota-se que não se encontram presentes elementos para o ajuizamento da ação civil pública, ou mesmo não ser cabível ajustamento de conduta, tendo em vista que não foi possível concluir que a atividade desenvolvida pela empresa foi capaz de causar dano ambiental que deva ser recuperado. Depreende-se do próprio relatório apresentado pela SEMA que quando a atividade exercida pela empresa, esta não apresenta nenhum passivo ambiental. Dessa forma, conclui-se dos elementos relacionados nesse inquérito civil que a empresa em questão, embora possua pendências administrativas perante a SEMA, não desempenha atividade que enseje recuperação ambiental. Eu estou... pode baixar um pouquinho? Eu estou analisando o caso no seguinte sentido. Em análise da documentação carreada aos autos, conclui-se que a atividade empresarial da representada, consistente em fabricar estofados, cama, mercenaria e fabricação, é potencialmente poluidora e, para o seu funcionamento, deve possuir o devido licenciamento ambiental expedido pelo órgão ambiental competente. Aí, o que eu também fui investigar, que lá na SEMA, que assim, a empresa, ela entra com o pedido para licenciamento, mas ela não apresenta nem o documento, aí a SEMA arquiva. Então, ela na verdade, ela continua irregular. E eu também acrescento o seguinte, pelo histórico dos processos que também está na SEMA, a empresa somente apresenta os documentos básicos para iniciar o procedimento de expedição do licenciamento e não atende às demais exigências do órgão para a conclusão e emissão do licenciamento ambiental. Dessa forma, se faz necessário medidas enérgicas para a conclusão do presente inquérito civil e, devendo o agente ministerial, aqui eu estou dando algumas orientações no meu ponto de vista, que é o que deve dar continuidade das investigações. Ele deve oficiar a SEMA para prestar novas informações a respeito dos processos de licenciamento ambiental da representada, bem como para efetuar visita em loco com o escopo de averiguar se a representada continua exercendo suas atividades empresariais, e tudo indica que sim, sem o devido licenciamento ambiental, lavrando-se novo auto de infração e tomando as demais providências administrativas de sua competência,
Além disso, caso a referida empresa esteja exercendo suas atividades empresariais, como forma consensual de resolução da demanda, poderá ser realizado um termo de ajustamento de conduta, já que a tentativa anterior restou frustrada, uma vez que a empresa declarou que estava regularizando a situação e o Ministério Público aceitou a sua justificativa sem elaborar nenhum termo. E ainda, dentro da recusa do senhor Amarildo, que é o sócio da empresa, em celebrar o termo de ajustamento de conduta ou cumprir as diligências da SEMA para a expedição do licenciamento ambiental, poderá o promotor propor ação civil pública com objeto do inquérito civil, pleiteando o encerramento das atividades empresariais, caso não sejam cumpridas as exigências do órgão ambiental para a expedição das licenças ambientais, ou efetuar outras medidas que entender cabíveis para a resolução dessa demanda. E, além disso, realizado pela SEMA e for lavrado um novo auto de infração, devido à continuidade da atividade empresarial, sem possuir licenciamento ambiental, a autuação deverá ser encaminhada também a uma das promotorias criminais da comarca de Colíder, para que a apuração ocorra tanto na área civil como criminal, haja vista que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimento, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, é infração penal, consoante prevê o artigo 60 da Lei 9.605/98. E aí eu peço também, por isso, eu ainda esclareço o seguinte, que por mais que o promotor tenha promovido o arquivamento do presente inquérito civil, sob o fundamento da ausência de passivo ambiental gerado pela empresa, cabe ressaltar que o licenciamento ambiental é obrigatório por lei para instalação de empreendimentos e exercício de atividades que utilizem recursos ambientais e sejam considerados efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que possam, de alguma forma, gerar degradação ambiental. E eu estou pedindo também que seja nomeado para dar prosseguimento um outro colega. Alguém está em desacordo, não? Eu queria só comentar o seguinte, olha, ele está na ilegalidade, o promotor só por isso já deveria apurar, e segundo, é um risco o promotor fazer isso, porque ele está declarando a inexistência de passivo ambiental, apesar da SEMA. Quer dizer, ele está assumindo essa função. Isso que aconteceu em Marcelândia com aquele fogo que pegou. Não se tomou iniciativa e foi isso que aconteceu. Eu acompanho a relatora em toto. Bom, isso então é não homologado e envio ao Procurador-Geral de Justiça para designação de outro membro do Ministério Público. Creio que nós encerramos todos, não? Podemos encerrar, então? Sim, só uma informação, alguém sabe o negócio da sessão virtual, se já vai começar, vai ficar mais para frente? Eu não estou sabendo, não. Eu acho que está instalando o sistema ainda, não? Deve ser só mês que vem, então, né? Provavelmente. Vai ter que ter uns desajustes, na verdade, né? Mas é isso, meus amigos. Podemos, então, despedir, agradecido ao DTI, a Letícia, a Érica, e a alegria de vê-los todos. E, Hélio, eu estou, assim, condoído de você estar sozinho aí, viu? Solitário nessa imensa sala aí. Mas não me queira levar para isso por causa disso, você é muito carente. Bom dia a todos, gente. Tá, bom dia, um grande abraço. Um abraço a todos. Até logo, bom dia.